você chegou até aqui, comenta Viaduto 13 e conta pra gente. Você já conhece esse gigante do Vale do Taquari? Ou ficou com vontade de conhecer? Queremos saber. Se você é apaixonado por estrada, natureza e lugares que tiram o fôlego, então vem comigo nesse trajeto até o Viaduto 13, o maior da América Latina e o segundo maior do mundo em sua categoria. Vamos percorrer o caminho até os pés dessa estrutura imponente, conhecer os arredores na parte de baixo e conferir vistas surpreendentes a 143 metros de altura que vão fazer você entender por que esse lugar é tão especial. A nossa jornada começa por Mussum, cidade histórica do interior do Rio Grande do Sul. Daqui, seguimos em direção ao V13. Saindo do asfalto, o caminho tem cerca de 16 quilômetros até o destino final e cada metro vale a pena. A primeira parte é de paralelepípedo. Pedras antigas que dão aquele charme de interior e fazem a gente já sentir que está entrando num lugar especial. Logo depois vem um trecho com paves. Uma parte já está pronta e outra segue em obras. Então é bom dirigir com atenção. A paisagem aqui já começa a mudar. A estrada passa a ser de chão batido e o verde toma conta de tudo. É nessa parte que a mágica acontece. Vamos costeando o rio Guaporé, serpenteando pelas margens, cruzando por pontes e viadutos menores, que já anunciam a grandeza do que está por vir. Durante o trajeto, passamos por áreas que foram severamente atingidas pela enchente histórica de 2024. A força da água destruiu pontes, invadiu comunidades e mudou a paisagem. Mas também revelou a força de um povo que está reerguendo tudo com coragem e união. O trem, que antes cruzava esses trilhos com frequência, já não passa mais por aqui. O silêncio das locomotivas agora contrasta com a grandiosidade da ferrovia, tornando o caminho ainda mais contemplativo e nostálgico. De carro, o percurso leva em torno de 40 minutos se você vier devagar, curtindo o visual. E essa é a melhor forma de fazer esse caminho, sem pressa, com os olhos atentos e o coração aberto. Lá no final, mais um trecho de paralelepípedo anuncia que estamos chegando. E então, como num quadro gigante esculpido pela engenharia e pela natureza, ele surge, o Viaduto 13, com seus impressionantes 143 metros de altura e mais de 500 metros de extensão. O V13 é uma obra monumental. De perto, ele impressiona pela estrutura. De longe, se integra à paisagem como se sempre tivesse feito parte dela. Chegar aos pés do V13 é emocionante. E daqui pra frente, começa a aventura. Dá pra subir por trilhas, explorar a parte de cima, imaginar o trem cruzando os trilhos, ou simplesmente sentar ali e contemplar a imensidão. Porque mais do que um ponto turístico, o Viaduto 13 é uma experiência, uma travessia no tempo, na história, na força da natureza e na resistência de quem vive nessa terra. Se você ainda não conhece, coloque esse destino no seu mapa. E quando vier, vem com calma, porque o caminho é tão incrível quanto o destino. Viaduto 13, onde cada curva conta uma história e cada passo vale a paisagem. Chegar aos pés do Viaduto 13 é uma daquelas experiências que faz a gente parar por um momento e simplesmente admirar. Depois de cruzar estradas de chão, paralelepípedos e paisagens marcadas pela história e pela força da natureza, é impossível não se impactar ao estar ali, diante da maior ponte ferroviária da América Latina. Uma gigante, de 143 metros de altura e mais de 500 metros de comprimento. Mas o que surpreende mesmo é o contraste. Toda essa grandiosidade está praticamente abandonada, sem trens, sem uso oficial, sem estrutura pública por perto. O que resta aqui é a força do turismo, e graças a ele, o Viaduto 13 continua vivo, recebendo cada vez mais visitantes. E vale muito a pena vir. A energia do lugar é única. Aqui embaixo é como estar aos pés de um gigante adormecido. E o melhor de tudo, a aventura ainda não acabou. Seguimos por uma estradinha de terra que dá acesso à parte de cima do viaduto. A subida é curta, tranquila, e logo depois da curva passamos pela entrada de um outro ponto curioso, a Pedra da Tartaruga, batizada assim por ter o formato que lembra uma tartaruga vista de perfil. Mas isso fica para outro vídeo. A subida aqui não leva nem 10 minutos. É rápido, e a paisagem vai mudando conforme você ganha altitude. Quando menos espera, já está no topo. E é lá de cima que a verdadeira dimensão do V13 se revela. A vista panorâmica da serra, o vale cortado pelo rio Guaporé, e a própria estrutura do viaduto vista de cima, com seus vãos longos, trilhos enferrujados e aquele silêncio que ecoa a história. É um lugar que impressiona não só pelo tamanho, mas pelo peso simbólico. O Viaduto 13 já foi passagem de trem,
rota de escoamento, testemunha da enchente histórica de 2024. E agora, mesmo sem uso ferroviário, continua sendo passagem de pessoas, de memórias, de quem busca um momento de conexão com a natureza e com o tempo. Ali em cima, tudo convida à contemplação, seja para tirar fotos, fazer trilha, assistir ao pôr do sol ou apenas escutar o vento entre as colunas de ferro. E mesmo com a estrutura precisando de atenção, o que mais se sente ali é respeito. Pelo passado, pela paisagem, pelas histórias que ecoam entre os trilhos e as montanhas. O Viaduto 13 talvez não transporte mais trens, mas carrega todos os dias o fascínio de quem decide chegar até ele. Então, se você gosta de história, aventura e paisagens que impressionam, coloca o V13 na tua lista. Só não esquece, mais do que o destino, o que torna tudo especial é o caminho. Chegar ao Viaduto 13 é uma daquelas experiências que nenhuma foto, nenhum vídeo e nenhuma descrição conseguem traduzir por completo. É preciso estar ali, sentir o vento, olhar para cima e perceber a própria pequenez diante de tanta grandiosidade. Ao vivo, pessoalmente, é ainda melhor do que o esperado. Não tem explicação. A imensidão dele é surreal. E só estando aos seus pés para entender o impacto desse gigante de ferro e concreto no meio da paisagem gaúcha. Estamos falando do maior viaduto ferroviário da América Latina e o segundo maior do mundo em altura entre os que ainda estão de pé. O Viaduto 13, ou V13, como é conhecido, fica entre os municípios de Vespasiano Correia e Dois Lajeados, no interior do Rio Grande do Sul, próximo a Mussum. A estrutura impressiona. São 143 metros de altura e 509 metros de extensão, com 14 vãos sustentados por 15 pilares de treliça metálica. Sua construção começou em 1º de julho de 1973 e foi concluída em 1978, como parte da ampliação da ferrovia Tronco Principal Sul, que liga o interior do RS até o Paraná. O projeto foi desenvolvido pela Rede Ferroviária Federal S.A. e a construção foi executada por uma empresa brasileira chamada Serdelsa, com tecnologia mista, estrutura metálica sobre fundações de concreto, o que permitiu alcançar essa altura impressionante mesmo em um terreno acidentado. Uma das curiosidades do V13 é que, mesmo sendo tão imenso, não possui parafusos unindo as estruturas metálicas. Tudo é feito com rebites, mais de 100 mil deles. Por muito tempo, trens de carga cruzavam o viaduto, conectando cidades e levando a produção da região. Hoje os trilhos estão inativos. O trem não passa mais. Mas o que ainda passa aqui é o turismo, a contemplação e a curiosidade de quem descobre esse colosso escondido na serra. A experiência de subir até a parte de cima é acessível por estrada de terra. No caminho você passa por paisagens lindas, como a Pedra da Tartaruga, e lá do topo a vista é de tirar o fôlego. Dá para ver o rio Guaporé serpenteando lá embaixo, e o horizonte se perdendo entre morros e matas. Durante a enchente histórica de 2024, a região ao redor do V13 foi duramente afetada. Cidades como Mussum e Vespasiano Correia sofreram com perdas materiais e humanas. E o viaduto, que permaneceu intacto, se tornou um símbolo silencioso da força e resistência daquele povo. Hoje, ele é um dos pontos turísticos mais impressionantes do Rio Grande do Sul, ainda pouco explorado, mas que merece estar em qualquer roteiro de quem ama natureza, história e arquitetura. Se você estiver passando por essa região, venha com calma. Curta o trajeto, pare nos mirantes, respire fundo aos pés dessa gigante estrutura e suba até o topo. É daquelas experiências que a gente guarda para sempre. Viaduto 13, um monumento de ferro no coração do Rio Grande do Sul, onde o tempo parece desacelerar e a paisagem fala mais do que qualquer palavra. Chegar ao Viaduto 13 é uma daquelas experiências que nenhuma foto, nenhum vídeo e nenhuma descrição conseguem traduzir por completo. É preciso estar ali, sentir o vento, olhar para cima e perceber a própria pequenez diante de tanta grandiosidade. Ao vivo, pessoalmente, é ainda melhor do que o esperado. Não tem explicação. A imensidão dele é surreal. E só estando aos seus pés para entender o impacto desse gigante de ferro e concreto no meio da paisagem gaúcha. Estamos falando do maior viaduto ferroviário da América Latina e o segundo maior do mundo em altura entre os que ainda estão de pé. O Viaduto 13, ou V13, como é conhecido, fica entre os municípios de Vespasiano Correia e Dois Lajeados, no interior do Rio Grande do Sul, próximo a Mussum. A estrutura impressiona. São 143 metros de altura e 509 metros de extensão,
com 14 vãos sustentados por 15 pilares de treliça metálica. Sua construção começou em 1º de julho de 1973 e foi concluída em 1978, como parte da ampliação da ferrovia Tronco Principal Sul, que liga o interior do RS até o Paraná. O projeto foi desenvolvido pela Rede Ferroviária Federal S.A. e a construção foi executada por uma empresa brasileira chamada Serdelsa, com tecnologia mista, estrutura metálica sobre fundações de concreto, o que permitiu alcançar essa altura impressionante mesmo em um terreno acidentado. Uma das curiosidades do V13 é que, mesmo sendo tão imenso, não possui parafusos unindo as estruturas metálicas. Tudo é feito com rebites, mais de 100 mil deles. Por muito tempo, trens de carga cruzavam o viaduto, conectando cidades e levando a produção da região. Hoje os trilhos estão inativos. O trem não passa mais. Mas o que ainda passa aqui é o turismo, a contemplação e a curiosidade de quem descobre esse colosso escondido na serra. A experiência de subir até a parte de cima é acessível por estrada de terra. No caminho você passa por paisagens lindas, como a Pedra da Tartaruga, e lá do topo a vista é de tirar o fôlego. Dá para ver o rio Guaporé serpenteando lá embaixo, e o horizonte se perdendo entre morros e matas. Durante a enchente histórica de 2024, a região ao redor do V13 foi duramente afetada. Cidades como Mussum e Vespasiano Correia sofreram com perdas materiais e humanas. E o viaduto, que permaneceu intacto, se tornou um símbolo silencioso da força e resistência daquele povo. Hoje, ele é um dos pontos turísticos mais impressionantes do Rio Grande do Sul, ainda pouco explorado, mas que merece estar em qualquer roteiro de quem ama a natureza, história e arquitetura. Se você estiver passando por essa região, venha com calma. Curta o trajeto, pare nos mirantes, respire fundo aos pés dessa gigante estrutura e suba até o topo. É daquelas experiências que a gente guarda para sempre. Viaduto 13, um monumento de ferro no coração do Rio Grande do Sul, onde o tempo parece desacelerar e a paisagem fala mais do que qualquer palavra.